Vai fazer aquele concurso, apareceu fitopatologia e você não sabe o que estudar. Nesse vídeo de hoje eu vou te falar quais são os 5 assuntos mais abordados nos concursos que pedem conhecimento em fitopatologia. Vamos lá. Olá, eu sou Fabiana do Fitopatologia em Foco e hoje nós vamos falar sobre os 5 assuntos mais abordados nos concursos. Todo concurso, desconheço concurso na área de agronomia ou áreas afins, exija do candidato um conhecimento em produção vegetal e não venha descrito lá no conteúdo programático desse edital fitopatologia. Desde o concurso municipal, estadual e federal. Todos esses concursos pedem fitopatologia, então é um assunto que você precisa dominar. Ou vai vir fitopatologia ou vai vir doenças de plantas, mas que vai ser cobrado e vai cair na sua prova, vai. Então você precisa dominar esses cinco assuntos que eu vou listar aqui. Esses assuntos eles foram listados com base em pesquisa nessas plataformas de questões, onde nós analisamos dos últimos 5 anos essas questões de fitopatologia. Então, você vai ver que é tudo baseado desse ano de 2025, desse mês de abril até abril de 2020, tá certo? Então, são 5 anos que nós avaliamos para trazer esse top 5. Então, esses 5 conteúdos, pessoal, vocês precisam dominar para você ir lá e arrebentar na prova. Em quinto lugar, a gente vem aqui com os conceitos fundamentais ou introdução à fitopatologia. Em quarto lugar, sintomatologia e diagnose de doenças de plantas. Em terceiro lugar, epidemiologia de doenças de plantas. Em segundo lugar, métodos de controle de doenças de plantas. Em primeiríssimo lugar, agentes etiológicos de doenças de plantas importantes em culturas específicas. Nesse gráfico, a gente consegue ter um entendimento dessas proporções, considerando as porcentagens. Então, os conceitos fundamentais de fitopatologia representam 15% dessa fatia da pizza. Sintomatologia e diagnose, 15% também. Epidemiologia vem aí também com 15% dessa fatia. E métodos de controle, 20%. E 35% os agentes etiológicos, fungos, bactérias, vírus relacionados a culturas importantes. Vamos saber um pouquinho o que de fato se espera em cada ponto desse. O que é nos conceitos fundamentais ou introdução à fitopatologia, o que é que a gente precisa entender aí? O que são esses conceitos? O que é um patógeno, o que é um hospedeiro, certo? O que é um inóculo? Então, todos esses termos que são essenciais para a gente entender a fitopatologia, a gente vai precisar conhecer. O triângulo da doença, saber o triângulo da doença, entender quem são os componentes desse triângulo, o hospedeiro, o patógeno, o ambiente, como que a doença vai acontecer, vai ter que entender também o tetaedro da doença, onde esse quarto componente seria o quê? O tempo, as classificações das doenças, doenças bióticas e abióticas. Então, pessoal, tudo isso aí você vai precisar entender nesses conceitos iniciais. Seguindo aí para o segundo, que é sintomatologia e diagnose de doenças de plantas, o que é que a gente tem que saber aqui? O que são sintomas? O que é o sinal? Sintomas e sinais são diferentes, não é a mesma coisa. O quadro sintomatológico, os tipos de sintomas com base onde ele se manifesta, quanto à sua localização, né? Sintomas primários, sintomas secundários, então toda a classificação de sintomas, os sintomas em si, né? Mosaico está relacionado aqui, patógeno, os métodos de diagnose. Gente, é muito importante. Você pode diagnosticar pelo sintoma no campo, sim, é até uma prévia, mas depois você tem que ter os testes. Testes moleculares, testes biológicos, testes sorológicos. Então, quais os testes você deve usar para cada patógeno? Então, a gente precisa saber, ter uma noção, não aprofundada, mas uma noção. Epidemiologia de doenças de plantas, também 15% aí, né?
O pessoal fica preocupado com esse assunto, mas aqui não é a epidemiologia pura, porque realmente é um tema que os estudantes de fitopatologia têm medo aqui da epidemiologia, porque tem muito cálculo, né? Mas aqui, o que é que vem sendo abordado nessas provas? É o ciclo das doenças, o ciclo do patógeno hospedeiro, aquela relação. Então, o que é o ciclo primário, o ciclo secundário, as doenças monocíclicas, policíclicas, todo aquele ciclo da doença, como que ele acontece, todas as etapas. Então, lá na disseminação, na sobrevivência, na reprodução, todo esse ciclo. Então, é isso aí que você precisa saber em epidemiologia. Claro, os componentes da epidemia, o que é uma epidemia, pandemia, tudo esses termos ligados à epidemiologia é importante saber. Os modelos epidemiológicos básicos, né, os juros simples, os juros compostos, qual doenças cada um desses representa. Então, é uma introdução de epidemiologia, tá? Focando mesmo nesse ciclo da relação patógeno-hospedeiro. Tem até um vídeo que eu falei muito sobre essa relação do ciclo patógeno-hospedeiro. Procura aí esse vídeo de questões, de dicas que eu falo bem desse ciclo da relação patógeno-hospedeiro. Os métodos de controle de doenças de plantas, 20% esses métodos de controle. Gente, aqui tem que saber. Então, assim, intuitivamente, a gente já sabe quais são os métodos. O método químico, que é de fato ainda o que mais tem sido cobrado nas questões, cultural, genético, biológico, físico, e o manejo integrado de doenças de plantas tem sido abordado aí nas provas. Então, é importante a gente entender cada método. Em 35%, os agentes etiológicos. Esses agentes etiológicos de doenças de plantas, importantes em culturas específicas. Então, quase 2 temas em um. Então, você precisa entender quais são as culturas. Vai fazer um concurso estadual. O municipal, é importante você entender quais são as culturas, quais mais importantes para a sua região, para que você comece a ser a cultura aqui importante para a minha região é soja e milho. Então, eu vou estudar quais são os patógenos que acometem a soja e o milho, ver qual é o agente etiológico, ver qual é o método de controle desse agente etiológico. Então, assim, é o que mais tem sido cobrado nas provas. Então, você precisa entender. Então, você vai, me conta aí, você vai fazer o concurso para onde é? É a nível estadual, municipal ou federal? E aí, a nível federal, tem culturas que sempre vêm sendo abordadas também. Então, a gente precisa entender qual a cultura para a gente focar ali no agente etiológico. Então, aqui meio que você vai estudar ao contrário, mas é essa a técnica. Fala aí nos comentários qual concurso você vai tentar, pra gente indicar qual a cultura que é importante você conhecer, tá bom? Vou deixar um link para baixar o e-book grátis, só clicar aí o arquivo onde eu expliquei cada ponto desse que eu falei aqui, né, onde eu deixei a porcentagem de cada um, né, esses subtemas, e comece a estudar considerando esses subtemas. Você tem que focar no que realmente cai. E eu te falo, estudando esses 5 tópicos aqui, esses 5 grandes tópicos, você está preparado para qualquer prova de fitopatologia desses concursos. Tá ok? Então era isso, gente. Até o próximo vídeo. Abraços fitopatológicos.